Hoje eu vou falar um pouco sobre o processo de otimização de uma antena usando o software Fornec 2. Como esse processo de otimização demanda muitos ajustes e detalhes, eu achei melhor separar em duas partes para ficar mais organizado. Então, nessa primeira parte eu vou estar mostrando como visualizar os principais parâmetros da antena, até porque esses parâmetros são determinantes, né, para o bom ou mau funcionamento do seu projeto. E em seguida eu vou estar mostrando como realizar alguns ajustes na reatância da antena de forma a contribuir, né, para realizar o casamento de impedância, que é uma parte também muito importante e complexa na área de antenas. Então aqui eu tenho o projeto de uma antena IAG-UDA para usar como exemplo, e esse projeto tem uma banda de frequência operacional que vai de 1.710 MHz a 2.170 MHz, com frequência central em 1.940 MHz. E esse período aqui de frequência foi escolhido porque, no caso desse projeto, a antena seria usada para atuar em cobertura de telefonia. Então, os cálculos realizados para desenhar essa antena foram feitos todos a partir de um modelo empírico, baseado na norma NBS 688, que você, inclusive, pode estar encontrando no livro do Balanes, né, que é um ótimo livro sobre antenas. Então, clicando aqui nesse ícone vermelho, você tem acesso nessa abinha aqui, Geometry, a todos os valores referentes à estrutura dessa antena. E como eu falei, né, esses valores foram todos calculados a partir da norma. E quando você clica nesse ícone aqui verde, como eu já mostrei em outros vídeos, você tem acesso a essa parte de execução do projeto. Então aqui você seleciona campo distante, na frequência central de 1940 MHz, Generate. E assim você consegue visualizar o diagrama de radiação da antena na frequência pontual aqui de 1940 MHz, que no caso aqui, né, é a minha frequência central. Então, aqui embaixo você consegue observar o valor do ganho em dBi, que é de 12,2, e se eu não me engano, na tabelinha da norma, o valor esperado era em torno de mais ou menos 12,5 dBi. Então, esse valor aqui está bem razoável, e se você observar também, o diagrama de radiação está bem satisfatório, né, por ser uma antena IAG-UDA. Porém, só isso aqui não é suficiente, né, para saber como os parâmetros da antena estão se comportando ao longo de toda a faixa de frequência que foi determinada. E há uma maneira de ter acesso a esses dados. Então, para visualizar todos esses parâmetros graficamente, você vem aqui e clica no ícone verde. Você vai usar essa função aqui, Frequency Sweep, que quer dizer varredura de frequência. No caso aqui, o meu já está configurado, mas você vai ter que configurar o seu aí na sua casa. Nós temos aqui ponto de partida e ponto de parada da varredura. Então, você vai estabelecer os valores para Frequency Start e Frequency Stop, que são, né, as extremidades da sua banda de frequência atuante. O step aqui significa o passo dado a cada ponto de plotagem. Aqui, então, eu coloquei 2, porque é mais do que suficiente para eu visualizar as curvas. E se eu colocar menos do que isso, para deixar os gráficos, né, ainda mais precisos, dá um erro aqui, porque até onde eu me lembre, há um número máximo de steps. Então, tem que tomar cuidado com isso. Daí você clica em Generate. E isso pode demorar um pouco, é até normal. Se você quiser que demore menos, é só alterar o step. Mas daí você vai ter um gráfico com menos pontos plotados, né? Daí fica a seu critério. Daí vai abrir essa janelinha com essas 3 abas. É só você selecionar. Cada parte aqui tem 2 gráficos. Na primeira parte, você tem os gráficos de relação de ondas estacionárias e coeficiente de reflexão. Na segunda, os gráficos de ganho e relação frente-costa. Esse outro
parâmetro aqui na parte inferior da curva verde não é interessante no momento e por isso é melhor retirar, nós vamos retirar. E na terceira parte você tem aqui 4 curvas, 2 em cada gráfico, um representando, esse aqui da parte superior representando a impedância na forma retangular e esse aqui na parte inferior representando a impedância na forma polar. Então, aqui nessa primeira parte, você tem essa curva azul representando a relação de ondas estacionárias, que indica a quantidade de energia, vamos dizer assim, para ficar mais entendível, a quantidade de energia que está voltando ou sendo refletida da sua antena para a linha de transmissão. E se esse valor estiver muito alto, isso significa que você está transmitindo menos do que deveria, né? Você está perdendo potência. Então, isso é claramente um problema. O valor mais adequado desse parâmetro varia de 1 a 1,5, mas dá para ver aqui, né, que na maior parte da banda de frequência ele infelizmente não atinge esse valor. Somente aqui em torno de 1890 MHz e 2050 MHz. Agora essa curva vermelha aqui representa o coeficiente de reflexão. O valor desse parâmetro varia de 0 a 1. Mas aqui dá para ver que os valores estão variando entre números negativos e isso acontece porque esse parâmetro simplesmente está sendo calculado em dB aqui, né? Ele está em dB justamente para facilitar a nossa visualização dos dados. Então, quanto mais perto de 0, menos energia está sendo refletida e mais negativo será o valor desse coeficiente. Dá para ver que esses dois parâmetros, a relação de ondas estacionárias e o coeficiente de reflexão, eles são bem proporcionais, porque quanto melhor é o valor da relação de ondas estacionárias, mais negativo é o coeficiente de reflexão, mais perto de 0 ele está e menos reflexão você tem. Na segunda parte, nós temos a curva azul, representando o ganho, e dá para ver que, infelizmente, o valor desse parâmetro ao longo da faixa de frequência varia consideravelmente. E o valor mais adequado, que seria em torno de 10 a 12 dBi, ele só é alcançado aqui numa pequena parte da banda, né? Agora, no gráfico inferior, nós temos a curva vermelha, representando a relação frente-costa, que é a razão entre a quantidade de radiação na parte dos diretores, parte da frente, e a quantidade de radiação na direção oposta, ali na direção do refletor da antena, que é a parte de trás. Então, resumindo, essa é a relação de ganho entre o lóbulo principal e o lóbulo oposto ou pequenos lóbulos opostos do diagrama de radiação da antena. Finalmente, essa é a parte de impedância. No primeiro gráfico, você tem essa curva azul, que varia nesse eixo, representando a resistência da impedância, que é a parte real. E aqui você tem essa curva vermelha, que é referente a esse eixo, que representa a parte imaginária ou complexa da impedância, que pode ser capacitiva se o valor for negativo, ou indutiva se o valor for positivo. E quando ela está zerada, nós temos uma impedância puramente resistiva, que é uma situação ideal para a maioria das aplicações. No gráfico inferior, nós temos aqui essa curva verde, que varia nesse eixo, representando o módulo ou norma, depende de como você conhece, o módulo da impedância total, que é a soma dos valores da impedância, ao quadrado, etc. e tal, aquela continha. E, por fim, nós temos aqui essa curva magenta, representando a fase da impedância. E, então, nesse gráfico aqui inferior, nós temos módulo e fase, né, que é a versão polar da impedância. Um conselho que eu dou é para tomar cuidado com esses gráficos aqui, porque cada um deles tem 2 curvas com 3 eixos, e por causa disso é bem fácil de se confundir.
Então, tem que prestar bastante atenção na hora de analisar aqui algum valor, né? Então, você também pode usar o cursor, né, que dá uma boa auxiliada para você não estar se confundindo aí na hora de analisar os valores. E só um detalhe aqui, caso você feche a janela sem querer, você também tem acesso aos gráficos por esse ícone aqui, né? Caso você fechou a janela sem querer e quer rever algum valor em alguma determinada frequência, você vem aqui, clica e da mesma forma você também tem acesso aos gráficos. Agora só uma curiosidade aqui. Se você vem aqui na janelinha do diagrama de radiação, como a gente usou a função Frequency Sweep, você clicando na setinha aí do seu teclado, você consegue observar o diagrama de radiação a cada 2 pontos de frequência. Então, você clicando aqui, você consegue observar as mudanças no diagrama de radiação da antena ao longo de toda a faixa de frequência, né? É bem interessante. Bem, então, o primeiro ajuste que eu vou mostrar aqui será em relação à reatância da antena, que no nosso caso é totalmente indesejada. Aqui nesse projeto, a frequência central é 1940 MHz. E se você colocar o cursor sobre essa frequência e observar o valor de reatância, dá para ver que não está zerado como a gente gostaria. Mas há uma maneira de ajustar a estrutura da antena de forma a alcançar um valor zerado de reatância na frequência que a gente quer. A primeira coisa a ser feita é observar a frequência na qual o valor de reatância esteja zerado ou muito próximo de zero. No nosso caso aqui, essa frequência é 1934 MHz. Daí, tu guarda o valor dessa frequência. E agora você pode fechar. O próximo passo é definir uma nova frequência principal aqui no programa. Você coloca 1934 MHz, porque nós queremos reatância igual a zero em 1940 MHz, que é a nossa frequência central. Salva e em seguida vá em Settings, Geometry Edit, ícone vermelho, menu Edit, então clica em Select All para selecionar toda a estrutura da antena. Clica novamente em Edit, dessa vez Rescale Wires. Vai aparecer essa janelinha e então você coloca 1940 MHz aqui nessa parte New Frequency. Clica dentro desse campo Scaling Factor, que deve gerar um valor aqui de aproximadamente 0.09998, alguma coisa. Clique em OK. Agora, antes de fechar, eu te aconselho a salvar esse novo arquivo com outro nome diferente, né? Porque ele sofreu alterações irreversíveis, que se você fechar o programa, vai perder o documento com os valores originais, né? Calculados a partir da norma. Então, agora você pode ir em Settings novamente, NEC Editor, ícone vermelho, e nessa aba você redefine a frequência central do projeto. Daí você salva. Então agora vamos tirar a prova da reatância. Ícone verde, Frequency Sweep, já está tudo configurado. Generate. Em geral demora mais ou menos uns 15 segundos, de 10 a 15 segundos, para a plotagem dos gráficos. Impedância. Se você olhar aqui com o cursor, dá para ver que a reatância em 1940 MHz adotou um ótimo valor bem próximo a zero, assim como a fase aqui também na parte de baixo. Então, esse recurso é excelente para ajustar a reatância em frequências pontuais. O meu amigo francês chama esse processo de colocar a antena em ressonância, porque aqui você
obtém melhor desempenho, né, zerando esse valor indesejado na impedância da antena. Esse termo colocar em ressonância, em geral, significa extrair melhor eficiência de um circuito ou sistema, etc. e tal. No término desse processo, se você olhar aqui na tabela da aba Geometry, talvez seus valores tenham se convertido automaticamente em variáveis. E elas são, assim, fundamentais para realizar a otimização da antena. Caso isso não tenha acontecido, ou por algum bug no Fornec 2 ou atualização do Windows, é meio complicado de saber, você vai ter que fazer isso manualmente. Então, no próximo vídeo, parte 2, eu vou mostrar como otimizar a antena, visando melhorar todos os parâmetros ao longo da faixa de frequência.